Olá, turminha, tudo bem com vocês? Professor Marcos de Atualidades, História, Geografia, e eu estou aqui para iniciar com vocês o Aprendi Mais Essa. E o tema hoje é um tema extremamente importante, principalmente porque a Organização Mundial da Saúde decretou, isso não é hoje, né? Hoje nós estamos aqui no dia 24 de janeiro, mas a semana passada a Organização Mundial da Saúde decretou todo o estado de São Paulo área de risco de febre amarela. Então, é óbvio que não é necessário nós aqui do NEAF lembrar você disso, mas vamos lá, não é dengue, não é zika, não é? É febre amarela. Então, nesse Aprendi Mais Essa, nós vamos fazer aqui um pequeno apanhado do histórico da febre amarela e como que ela é propagada, já que, inclusive, no Rio Grande do Sul, em 2008, nas imediações ali de Porto Alegre, grande parte da população de macacos foi dizimada, em parte pela febre amarela e em parte pela população ignorante no assunto e acreditavam que a febre amarela era transmitida pelos macacos. E é por isso que o slide que eu achei por bem fazer é esse aí, a febre amarela, alarme dos macacos. E por que alarme dos macacos? Porque os cientistas, eles fazem um mapeamento, um acompanhamento sobre a febre amarela conforme parte da população, né? Por exemplo, aqui nos parques de São Paulo, principalmente os parques da Zona Norte e Zona Sul. Conforme a população de macacos vai aparecendo morta ou ela vai diminuindo, isso é um sinal da febre amarela. Então, para o ser humano, existe vacina, né? A melhor prevenção contra a febre amarela é a vacinação, que, aliás, você já deve ter visto o tumulto que anda acontecendo nos postos de saúde do nosso estado, né? Que, lembrando de novo, a Organização Mundial da Saúde decretou como área de risco o estado inteiro. E aí, a partir de amanhã, inclusive a prefeitura resolveu também entrar na campanha, vai haver uma fracionada, né? A vacina vai ser fracionada para poder ser multiplicado o número de vacinas, mas vai ser finalmente dado à população o seu direito, que é de ser vacinado, e aí, obviamente, a febre amarela será finalmente erradicada aqui do estado, que é o que nós esperamos, não só do estado, mas como do Brasil. Então, só entrando aqui no assunto, por que a febre amarela tem esse nome? Bem, então, se para você é novidade, muito bem, a febre amarela ela tem esse nome justamente porque ocorre isso que está aí no texto, né? A pessoa com febre amarela, ela fica com a pele e os olhos amarelados. E ela é transmitida por mosquitos que picam macacos contaminados pelo vírus da febre amarela. E esses insetos podem picar quem se aproxima de regiões de mata, transmitindo a doença para o homem. Além de ficar doente, a pessoa picada carrega o vírus e, se for atacada por outros mosquitos, a febre amarela pode se espalhar. O único jeito de se prevenir é tomar a vacina, como eu já lembrei aqui para vocês, não é? E qual é a origem da febre amarela? Então, nós temos então aí, a partir do século XVI e principalmente a partir do século XVII, um grande volume de transações comerciais partindo de países da Europa, né? Você deve lembrar, deve ter aprendido
Portugal, né, o grande iniciador aí das navegações, acompanhado de Espanha, depois você vai ter aí a Holanda, entra a Inglaterra, entra a França. Então, à medida que o século XVI vai passando, você vai ter toda uma corrente comercial através de navios centralizado pela Europa. Aí é óbvio, não é? A partir da Europa, muitas doenças serão levadas para outros povos, para outros continentes. Como é o caso que aconteceu aqui no continente americano com a varíola, que dizimou grande, mas grande quantidade de seres humanos daqui, contados aos milhões, não são milhares, são milhões. Então, como está lembrando aqui o texto, a origem da febre amarela é africana. Agora, como é que ela foi parar na península de Yucatán, que é de onde, lá em 1648, nós temos o primeiro registro, o primeiro documento que atesta a existência de febre amarela, veio dessa região, através dos espanhóis. Então, muito provavelmente, navios vindo da África levaram a febre amarela para a América Central, e aí o primeiro caso que temos notícia veio da península de Yucatán, como você está vendo aí, não é? E qual a origem da febre amarela aqui no Brasil, né? No Brasil, a febre amarela apareceu pela primeira vez em Pernambuco, né? Temos aí, inclusive, o registro em 1685, onde permaneceu durante 10 anos. A cidade de Salvador também foi atingida, não é? Isso causou aí cerca de 900 mortes. Tá? E a realização de grandes campanhas de prevenção possibilitou o controle de epidemias, mantendo um período de silêncio epidemiológico por 150 anos. Agora, em agosto de 2016, o governo afirmou que o surto de febre amarela havia terminado. E esse surto foi o maior desde 1980. Só que o que é demonstrado é que não é bem assim, tá? O surto voltou e o pior, tá? Já colocou em risco praticamente todo o estado de São Paulo. Qual é a origem da febre amarela? Então, há mais de 100 anos, isso aqui no Brasil, lembrando, o sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu uma campanha até então inédita para acabar com os focos de mosquito Aedes aegypti, que você deve saber, a origem desse mosquito é do Egito, ou seja, novamente o continente africano. E erradicar as recorrentes epidemias de febre amarela nas grandes cidades do país. Você tem aí durante o governo de Rodrigues Alves, né? Esse aí é o segundo presidente civil do Brasil, o Rodrigues Alves, ele teve aí vestiu a camisa de que ele acabaria com a febre amarela na capital do Brasil, Rio de Janeiro, que era uma cidade extremamente insalubre, principalmente no verão, né? E é sempre bom também lembrar você daquilo que provavelmente você já sabe. Por que esses surtos surgem agora, né, no final e no começo do ano? Bom, é uma coisa mais que óbvia. Estamos no verão, além do calor, que ajuda a multiplicar os mosquitos, nós temos muita água limpa, né, sobrando, porque você tem aí o acúmulo de chuvas, todo dia chove, como está acontecendo agora aqui no centro, né, todo fim de tarde cai aquele temporal. Então isso é tudo que o mosquito gosta. E é claro que aí ele vai se proliferando. E aí vamos lá de novo, novamente um surto de febre amarela. Mas você tem aí a foto do Oswaldo Cruz, né, que era um sanitarista, né, ele era da área de saúde pública, ele tinha aí um cargo similar ao ministro da Saúde de hoje, e com a espinhosa missão de acabar com a febre amarela, né, ele acabou realmente cumprindo aí com o seu objetivo. O modelo de ação foi truculento, mas os resultados foram positivos, porque naquela época, claro, as autoridades chegavam principalmente nos bairros
de classe pobre, ia chutando o pau da barraca mesmo. É o seguinte, nós temos que acabar com o foco e ponto final. Muito diferente de hoje, que você tem lá, o cara bate, toca a campainha, pede com licença, se você não deixar ele não vai poder entrar. Então, por isso que a fórmula é lembrado aqui, que a ação foi truculenta, mas o resultado foi bastante positivo. E a febre amarela, ela é silvestre ou urbana? Bom, então, para tirar essa dúvida, fica aí, né, que a febre amarela apresenta 2 ciclos epidemiológicos, de acordo com o local de ocorrência. Não é? Você vai ter aí a febre amarela, né? O mosquito transmissor, ele pode ser urbano ou silvestre. A última ocorrência de febre amarela urbana no Brasil foi em 1942, no Acre. E segundo as autoridades, a pior forma de febre amarela é a urbana, não é a silvestre. Então, no Brasil, o último caso de febre amarela urbana é o que está aí, ano de 1942. Hoje, ainda se teme a presença de febre amarela em áreas urbanas, especialmente depois do final da década de 70, quando o mosquito Aedes aegypti retornou ao Brasil. Por quê? Porque em 1958, a Organização Mundial de Saúde considerou o mosquito erradicado do Brasil. Ou seja, já foi feito aí um bom trabalho lá atrás, principalmente isso começou na década de 40 e avançou pela década de 50, que acabou erradicando esse mosquitinho, esse mosquito terrível, que é o Aedes aegypti. Só que depois, né, não foi, esse tipo de trabalho não foi continuado, o mosquitinho retornou. Tá? O ciclo silvestre só foi identificado em 32 e desde então os surtos localizados aconteceram nas áreas classificadas como áreas de risco. Então nós temos aí Indene, né, que são os estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás, Distrito Federal e Maranhão. Então nós temos aí uma grande quantidade dos estados do Norte, os estados do Centro-Oeste e, no caso aqui do Maranhão, um estado do Nordeste. Ok? E aí também nós vamos ter o de transição, que aí você inclui Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E para a gente fechar, como a febre amarela é transmitida? Então, novamente, importante lembrar, né? Não é o macaco que vai transmitir, é ele que tem o vírus que vai acabar contaminando os mosquitos que vão acabar levando para os seres humanos, ou o mosquito contaminado atinge aí uma população de macacos e acaba dizimando eles, como foi o que aconteceu aqui no Horto Florestal, né? A população de macaco bugio foi dada como dizimada. Semana passada, por coincidência ou não, uma emissora de TV estava fazendo a reportagem ali no Horto Florestal e eles encontraram um pequeno grupo de macacos bugio que deu aí um certo alívio, já que esse grupo é importante para que haja uma proliferação dessa importante espécie, né, natural e que ajuda aí a mata, não é? Porque dizimar uma espécie animal de uma região é péssimo, não é? Pela picada, não é? A febre amarela é transmitida pela picada do mosquito nas áreas silvestres e urbanas. Nas áreas silvestres, nós vamos ter 2 mosquitos, que é o Aemogogus, e o Sabetes, que você tem aí a foto dos 2, inclusive o Sabetes, ele é assim um mosquitinho muito fashion, né? Ele tem aí uma cor, você pode procurar depois aí na internet, você vai ver que ele tem uma cor assim, bastante destaca, né? Meio prateada, uma cor meio neon, um mosquitinho bastante fashion. E aí nós vamos ter nas áreas urbanas quem? Claro, o Aedes aegypti, que está aí no meio,
né? E é o que preocupa as autoridades hoje aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. E pessoas mal informadas pensam que os macacos transmitem a doença, e na verdade eles também são vítimas, como nós, seres humanos, né? A nota triste aqui é que hoje a imprensa está já discutindo, né? Já está mostrando para nós aqui em São Paulo que foi encontrado um macaco morto no zoológico aqui da Zona Sul, que acabou de ser fechado porque aquela área está sendo já considerada área de risco. Vários parques de São Paulo e da Grande São Paulo estão atualmente fechados por causa da febre amarela, ok? Esperando que você tenha gostado desse Aprendi Mais Essa, prometo voltar aí com o próximo assunto. Se não vacinou, vai se vacinar, hein? Um abraço.